11 horas e 41 minutos, espaço Cimesc, a partir de agora, com a participação do presidente do Sindicato Regional Blumenau, Carlos Roberto Seara, e hoje também como convidado o advogado do Cimesc na nossa região, o Rodrigo Machado Leal. Aliás, na nossa região e nas demais regiões de Santa Catarina, Rodrigo Machado Leal. Assunto de hoje, judicialização da medicina. Doutor Seara, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Doutor Rodrigo Machado Leal, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nereu Ramos. Doutor, seja bem-vindo. E nosso ponto de partida, então, já que o assunto é judicialização da medicina, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, dos governantes. Em que casos o cidadão pode ir até a Justiça para garantir um atendimento, um tratamento, um medicamento? Isso, Paulo, falasse bem, a saúde é um dever, um direito de todos, dever do Estado, previsto constitucionalmente, de maneira bem ampla. O problema é essa amplitude ser mal interpretada e mal utilizada pela população, que acaba acontecendo em grande número das vezes. Mas de que forma? A pergunta objetivamente é de que forma. Então, quando o médico, o assistente do paciente, prescreve um tratamento, primeiro, ele sabe que ele está se responsabilizando por aquele tratamento que ele prescreveu, né? Então, com todas as implicações jurídicas que isso traz. Mas, e quando ele prescreve, o paciente pode socorrer ao setor público, né, ao SUS, ou pode socorrer do seu plano de saúde, caso tenha. E através dos pedidos administrativos internos, cada um desses convênios, que a gente pode chamar também o SUS de um convênio, por que não? Eles vão verificar a pertinência dessa prescrição médica e a cobertura ou não. Se o paciente recebe uma negativa, seja do seu plano de saúde, seja do SUS, mas ele entende que o médico está correto, que aquele tratamento, ele vai aderir ao tratamento, ele pode se socorrer ao judiciário. Tá? Então, ele tem que buscar um artifício jurídico, que é o advogado, que é o instrumento para chegar no judiciário, né? E se ele tiver condições de bancar os custos do processo, ele faz de maneira particular. Se não, ele pode fazer também com subsídio do Estado. Existe uma lei muito antiga, 1951, olha, o ano é bem antigo, que prevê a assistência judiciária gratuita, que é o quê? Para aquele cidadão que reconhecidamente é hipossuficiente, né, no sentido econômico da palavra, tá? Ou seja, não tem condições financeiras para arcar com os custos de um advogado, custos processuais que são sempre elevados e tal, ele pode se valer dessa condição que a lei lhe autoriza para que o Estado banque todos esses custos, tá? Então a busca ao judiciário para aquele tratamento indicado pelo médico vai se dar de maneira gratuita. E como estamos no Brasil, né, doutor Paulo, acaba o pessoal sabendo disso, tendo um amplo acesso ao judiciário dessa forma irrestrita, a gente percebe os abusos. Tá? Então não é à toa que nos últimos, talvez eu esteja sendo um pouco impreciso, mas se não me engano, nos últimos 10 anos, aumentou em 10 vezes o gasto do Estado e dos municípios também com esse tipo de cobertura de tratamento. Não previsto nos rolos originais, né, do SUS ou também dos planos de saúde, também são sobrecarregados com esse tipo de abuso. Por conta da abusividade dos pacientes? Exato. Nem todo médico faz a prescrição mais adequada possível. Às vezes, e eu quero deixar bem claro que eu não sou contra esse procedimento, até porque, como eu assessoro os médicos, e os médicos muitas vezes têm dificuldades em dar o melhor tratamento para o paciente, eles acabam nos procurando também, os pacientes dos médicos. E a gente desempenha a nossa função, só que a gente pelo menos busca se cercar de certos cuidados técnicos, de fazer uma investigação prévia sobre aquela prescrição. Não que a gente vá monitorar o trabalho do médico, nem fazer uma auditoria, longe disso, mas pelo menos a gente tem aquela posição que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então a gente sempre faz uma verificação, um estudo prévio para dizer, não, o senhor, o paciente aqui, ele já teve um tratamento custeado pelo plano de saúde ou pelo SUS, já buscou um tratamento similar, já fez uma cirurgia prévia e tal, ou simplesmente o médico diagnosticou o câncer e já de imediato
prescrever o medicamento importado, mais caro, né, aquele que não tem na rede pública. Não tem na rede pública disponível pelas vias regulares e tal, e já vai obrigar o Estado a arcar com aquilo. Não, a gente sempre busca ver um histórico da doença e se não é uma medida desarrazoada, para depois, embasado tecnicamente, até a gente se utiliza muito dos protocolos da European Medicines Agency, que é uma agência de referência no mundo, que faz estudos e publica relatórios periódicos sobre vários medicamentos. Aí eu posso citar Avastin, Herceptin, Erbitux, para uma série de tratamentos do câncer. Qual é o requisito que a gente sempre busca também? Que esses medicamentos estejam nacionalizados através da Anvisa. Tá? A Anvisa é o nosso órgão que fiscaliza isso e dá o aval para comercialização interna ou não. E infelizmente aí tem um outro lado perverso. Muitas vezes os medicamentos já estão avalizados pela Anvisa, mas não foram incluídos nas listas de APAC-ONCO, que a gente chama, né, de rol de procedimentos extraordinários aí do SUS. Então, só resta ao paciente buscar o judiciário, e o judiciário tem sido muito complacente com isso. Talvez até demais, é isso que tem sido discutido hoje em dia. O Estado tem gastado mais de 200 milhões por ano com esse tipo de procedimento. Né? Então, talvez esteja muito aberto a coisa, ao ponto de que as entidades médicas, capitaneadas pelo Dr. Seara, e os sindicatos médicos, a Associação Catarinense de Medicina e o Conselho Regional de Medicina, eles, na figura do COSEMESC, que é a entidade que reúne todos, em 2012, chegaram a se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça, também participei dessas reuniões, e propuseram, naquela época, uma Câmara Técnica, que fosse formalizada uma Câmara Técnica, composta de médicos para auxiliar o magistrado nesse tipo de decisão, para ele ter um pouco mais de embasamento técnico e não necessariamente fazer uma perícia em cada processo e tal. Então seria um procedimento padrão até para deferimento da liminar, porque o que se busca nessas questões é a liminar, que é aquele procedimento jurídico que o juiz determina mais rapidamente, né, para que o paciente tenha instituído o seu tratamento de maneira o quanto antes. Doutor Seara, e aí entra o CIMESC, eu imagino que o CIMESC tem um papel importante nessa história toda para diminuir a judicialização da medicina, orientando os seus associados, orientando os médicos e também a sociedade como um todo, doutor? Paulo, a nossa função é exatamente essa, é tentar dar a melhor condição possível de trabalho para o médico, né? Mas dentro do que o Rodrigo falou, dentro de um embasamento científico, técnico, competente. Não adianta criar uma ilusão terapêutica na cabeça de um usuário, de um leigo, que ele vai comprar essa ideia. Só que comprando uma ideia errônea ou mal indicada, ou uma indicação que não esteja liberada, avalizada, analisada, isso gera um prejuízo para os dois. Para quem não tem o direito, certo? E quem vai fazer o uso de uma coisa que cientificamente ainda não está comprovada ou liberada. Porque tem uma série de fatores que precisam ser avaliados. A estrutura, a tecnologia, o custo, os protocolos, muitas vezes não são os mesmos utilizados. Porque tem variações, variabilidades, dependendo do que é feito, das técnicas que são usadas, principalmente quando são procedimentos que usam próteses e órteses, né, que são materiais, ou materiais especiais que também existem. E nos medicamentos, a evolução das pesquisas também são em níveis diferentes, ainda são de país para país. Então, o que a gente tenta colocar, quando se está tentando criar essas câmaras técnicas, tudo isso é tentar colocar os melhores médicos, vamos dizer assim, especialistas de cada área, para dar opiniões embasadas nisso tudo que a gente falou. Para quê? Para que diminua o conflito entre quem? Entre o médico, o usuário e o sistema. E aí o sistema, quando eu falo, tanto público como privado. Né? Só que, lógico, o que dá mais mídia, mais imagem? É o público. Por quê? Porque é onde está a maior demanda, onde estão as pessoas mais carentes, as pessoas que têm mais dificuldade, tudo isso. Né? Então, o que tem que ficar bem claro é assim, que nós médicos, em hipótese alguma, queremos que alguém sofra ou que alguém tenha uma dificuldade. Mas a gente também não pode simplesmente soltar a rédea e dizer: façam tudo, de tudo, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer custo.
Doutor, porque pode ter prejuízo também para a saúde dessas pessoas. Claro. Não é só econômico, para a saúde delas. Mas não existem regras para garantir esses direitos ao cidadão? Olha, por exemplo, a doença deles representa um risco iminente, um risco à saúde dela, a algum órgão vital dela, precisa de uma cirurgia urgente. Não existem regras que determinam se há um direito ou não do cidadão recorrer à justiça? Pode falar. Ele fala da parte técnica depois. É que as regras elas são um pouco Claras amplas demais, tá? Elas não demais. são específicas, não existe uma lei específica que vá determinar qual é o tratamento mais sério, o mais urgente, qual que é o mais indicado. Não existe. Isso passa pela autonomia médica, né? Então, o médico é que vai dar o grau de emergência daquele tratamento. E os juízes, eles ficam um pouco míopes nessa história toda, porque primeiro são completamente leigos em relação à medicina, né? E segundo, eles estão sob a égide de uma Constituição e de um regramento legislativo que dá a entender que a saúde é direito de todos e é um direito universal. Só que aí que se discute hoje em dia, essa universalidade, ela como é que ela é? Né? Então, aos tratamentos básicos de saúde ou desde o básico até o mais de ponta total? Nós estamos aqui a defender restrições ao direito de saúde, jamais. Só que, como o Dr. Seara estava muito bem colocando, as coisas têm que ser bem avaliadas, né? Mas ainda não existe, pelo menos em Santa Catarina, um cenário em que essa avaliação se dê de maneira rápida, concreta e baseada em medicina por evidências, né? Então, muitas vezes o juiz se vê pressionado, por um lado, com uma petição do advogado que diz que aquilo ali é urgente, coloca um atestado médico que afirma a gravidade da doença, tem a prescrição, e ele, diante de um lado, de um argumento financeiro do Estado, né, de limitações financeiras que a gente sabe que tem, e do outro lado, o direito à vida, qual é o lado que vai pesar mais? Proteção à vida, né? Para ficar bem claro, Paulo, da parte médica, o que eu queria colocar é assim, para um exemplo para as pessoas que estão do outro lado nos ouvindo entenderem, não os médicos, os leigos. Vou te dar um exemplo. O grande problema hoje se chama demanda reprimida. O Brasil é campeão nisso, né? É só pegar o jornal toda hora, é Joinville, é Blumenau, é Balneário Camboriú. Fila de espera para isso, para aquilo. Florianópolis, em tudo quanto é lugar. Se tu for a Gaspar, né, tem fila de espera. Por que tem fila de espera? Porque o sistema não evolui, não acompanha, como se discutiu hoje, estava ouvindo na rádio, o número de carros aumentando e o número de vias não. Vai chegar uma hora que vai colapsar mesmo. Então, um exemplo bem claro. Eu te atendo. Então, eu sei a tua gravidade. Se não tem fila, a tua gravidade vai ser resolvida dentro dela, se é uma urgência, uma emergência ou se é ambulatorial. Certo? Vai ter uma sequência dentro do que tu perguntou para o Rodrigo, o protocolo e a amplitude da coisa. Agora, se é uma urgência, para mim como médico, o teu caso é a principal urgência dos meus pacientes. Mas pode não ser para aquela outra fila toda. Esse é o grande e aí tem um limite também. Vou dar um exemplo mais claro. Furar a fila do SUS, né? Exatamente. Por que o transplante começou a melhorar? Não está dentro do ideal. Porque se criou uma fila única que não é justa ainda, mas pelo menos diminuiu o problema de pessoas influentes estarem furando filas, entrando na frente, médicos influentes, conseguindo isso aqui. Então a coisa pelo menos não é justa ainda, mas organizou mais. Vou te dar um exemplo. Dá um acidente numa cidade menor que só tenha um hospital, certo? E chegam 5 pacientes graves. Qual é o mais grave? Só tem um médico. Então ele vai ter que fazer uma análise ali. Com certeza, a família dos outros 4 não vai gostar da decisão quando ele elegeu o primeiro. E ele está arriscado a errar. Porque é emergência, é urgência. Então isso acontece com frequência. Então o que as pessoas têm que entender é isso. Primeiro, ter o bom senso. Segundo, ter o respeito à vida. Dos dois lados. Tanto do sistema como das pessoas. Porque as pessoas também usam o sistema para tirar vantagem, não para ela em detrimento de outro. Que é o que a gente vê, simulações, isso é comum em perícias, né? Isso existe, as pessoas ficam com medo de falar, doutor, cuida, não fala. Existe.
Criança simula, que é criança, que é inocente. Um adulto não vai simular? Vai. Para poder tirar vantagem, ele vai. Só que se fosse só para ele e não tivesse prejuízo de ninguém, Paulo, era relevante, a gente aceita, porque está sofrendo isso. Mas ele está pegando o problema dele, que não é um caso tão grave como o do outro, mas que acaba sendo... Então, é isso que a gente quer cada vez mais discutir, porque o juiz muitas vezes não tem, na maioria das vezes, não tem esse conhecimento. Quando o médico orienta, que é o assistente técnico, melhora a coisa, né, que é o que a gente faz, muitas vezes perícia, eu sou assistente técnico, a gente vai para tentar chegar a um consenso. Eu estive agora em Balneário Camboriú, fui lá, eu era o médico desempatador, tinha o médico assistente e o médico da seguradora, da plano de saúde, certo? E eu era o médico que estava neutro, certo? Eu estava pelo paciente, certo? Não como do paciente. Ver o melhor para o paciente, mas dentro do bom senso e da praticidade da coisa. Nem por um médico, nem pelo outro, para chegar num consenso. Então é isso que a gente quer, que os nossos advogados trabalhem em cima disso, é para orientar tanto o médico como o paciente. Não é para, como diz, ganhar ou perder. Não é para os dois ganhar ou os dois perderem. Não, muito pelo contrário. É para que a gente consiga a palavra famosa. Justiça, justo. Que seja justo, que seja correto. Doutor, nosso tempo ele está se esgotando, então quais são os esclarecimentos essenciais para a gente passar a informação com qualidade e orientação correta para o nosso ouvinte? Perfeito, Paulo. Resumindo bem, os ouvintes têm que saber que tem esse direito, que o acesso à justiça ele é amplo, ele é aberto, existe até aqui no Fórum de Blumenau e região, sempre tem advogados inscritos para fazer uma assessoria, inclusive muitas vezes gratuita, né, que hoje ainda não está 100% implantada a Defensoria Pública aqui no Estado, mas então os ouvintes têm que saber que tem esse direito, mas tem que, passa por uma questão ética também, tanto do médico, né, quanto do paciente, e o advogado também, com certeza. Então, todos trabalhando com ética, a gente coíbe os abusos, e aí esse direito vai ser melhor utilizado por um maior número de pessoas. Ok. Doutor Rodrigo Machado Leal, um abraço. Muito obrigado. Doutor Seara, saudações, né? Um abraço. Um abraço, doutor. Um abraço aos ouvintes.